Olá pessoal, para a nossa conversa de hoje vamos tocar no assunto do sistema prisional brasileiro, né, nosso sistema penitenciário, até chegarmos no tema propriamente dito para essa palestra, que é o encarceramento em massa. Existe ou não existe? Se fala muito de um super aprisionamento no Brasil, a mídia bate muito nessa tecla nos últimos anos, mas será que é mesmo? Será que essa análise vem sendo feita de uma forma ponderada, crítica, ou só em números absolutos? Então, para que a gente fale um pouco do sistema penitenciário brasileiro, nós temos que saber, pelo menos para o acadêmico de direito que está no começo da faculdade, entender como que o preso vai chegar lá no presídio. E para a população também, que eventualmente queira se inteirar desse assunto. Então, no sistema penitenciário brasileiro, nós temos aquela pessoa que praticou um crime. Excepcionalmente, é aquela pessoa que está com uma prisão cautelar, mas, via de regra, deveria ser para aquela pessoa que foi condenada pela prática de um crime. A legislação que trata de crimes, onde ela está? Código Penal, e leis extravagantes. O Código de Processo Penal, que traz o procedimento, traz o rito de como que o juiz vai coordenar esse processo criminal. Lei de Execução Penal, que trata da execução, do cumprimento da pena, da sentença, E leis extravagantes. Nós temos outras leis que falam de crimes, seja no lado eleitoral, seja na questão de lavagem de dinheiro, lei de drogas, lei de armas. Temos outras legislações não codificadas que a gente chama de leis extravagantes, leis esparsas. Vamos lá quanto aos regimes. A pessoa pode cumprir pena em regime fechado, que é o presídio, que nós falamos, aquela pessoa que fica lá permanentemente fechada dentro das celas, sai só para o banho de sol e volta. Em situações excepcionais tem que sair mediante escolta do presídio. E quando que acontece isso? Quando a pessoa tem uma pena superior a 8 anos de reclusão. Então vejam que não é qualquer condenação, a pessoa tem que ter uma condenação severa, uma pena alta, mais de 8 anos. Se essa pena for menor de 8 anos, mas a pessoa é reincidente, ela tem outros crimes, também pode ser regime fechado, porque a legislação diz, ela já teve condenação, ela já praticou crime, ela já às vezes cumpriu uma pena e voltou a praticar crime, ou seja, aquela medida mais branda que ela já teve não funcionou, temos que dar um regime fechado. Em crimes hediondos, em crime com muita violência, são situações que intuem o juiz a utilizar esse regime mais rigoroso. Regime semiaberto são para penas entre 4 e 8 anos, se ele não for reincidente. Então, por exemplo, no Brasil, um homicídio simples, se a pessoa for primária, ela matou uma pessoa sem situações que aumente a pena, ela tem uma pena em média de 6, 7 anos. 6, 7 anos não é nem regime fechado, é regime semiaberto. O que é esse regime semiaberto? Semiaberto, a LEP, a Lei de Execução Penal, fala que a pessoa ela vai cumprir a pena em colônia penal agrícola ou industrial, onde ela trabalha naquele local durante o dia e fica reclusa, presa na cela à noite. São poucas unidades no país. Temos unidades, posso falar aí de Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas em boa parte dos estados sequer há unidade de regime semiaberto. Muitas passaram a utilizar a tornozeleira eletrônica como uma forma de fiscalizar essas pessoas que antes eram regime aberto, sem fiscalização. E o regime aberto é aquela que a LEP fala que a pessoa de dia fica solta, deve trabalhar, ficar com a sua família, e à noite ela dorme presa na casa de albergado. Essa mais rara ainda. Normalmente não há pelo país a casa de albergado, são poucos estados. Campo Grande nós temos. Ou excepcionalmente usamos tornozeleira eletrônica, que funciona muito bem porque a gente consegue vigiar o apenado o tempo todo, porque nessas opções que ele sai trabalhar, fica liberado durante o dia e só volta a dormir durante o dia, não há um controle efetivo da onde ele está, o que ele está fazendo. Naqueles crimes que não tem violência, que o réu é primário e a pena fica até 4 anos, pode ser fixado o regime aberto, mas o juiz pode, deve substituir por penas alternativas. São substitutivos penais, penas restritivas de direito, que são o quê? Normalmente, prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária, são as mais usadas.
onde o condenado ele vai ter que pagar serviço comunitário numa entidade beneficente 7 horas por semana, por semanas de condenações. A cada dia de condenação é 1 hora de trabalho. Então, se ele for condenado a 3 anos, ele vai ter que ficar 3 anos trabalhando 1 hora por dia, ou reduzir, né, em penas maiores, ele pode reduzir e trabalhar 2 horas por dia. Prestação pecuniária vai ser arbitrado, né, de acordo com a capacidade econômica do condenado. Limitação de final de semana, vai ter que se recolher em algum lugar sábado e domingo. Interdição temporária de direitos, né, a pessoa não vai poder trabalhar naquela profissão onde ela praticou o crime, e assim por diante. E nós temos regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, né, possibilidade de substituição por pena alternativa. Temos a questão do livramento condicional, onde a pessoa, depois de cumprir uma boa parte da pena, ela é liberada, né? Há um livramento sob condições, onde ela tem que normalmente comprovar endereço, trabalho, não ter novo crime, ficar em casa à noite. Se ela praticar novo crime, ela tem que voltar para a prisão e vai perder o tempo que ela ficou em livramento condicional. Vejam que essa grande quantidade de informações, né, sobre a forma de cumprir a pena, elas indicam que no Brasil nós temos um sistema progressivo, né, onde a pena ela é cumprida etapa a etapa. Com tantas etapas assim não é comum no mundo, né? O sistema progressivo ele é comum, mas numa medida onde ele tem regime fechado, e ele vai para o livramento condicional. Regime fechado, ele passa por um aberto, né, que seria o nosso, ou semiaberto, vai para o livramento condicional. Com tantas etapas, né, é um caso mais excepcional a quantidade de etapas do regime brasileiro. Da mesma forma que a fração de cumprimento, né? Nós temos uma das frações de cumprimento mais boazinhas do mundo, com 1/6. Temos outros países que têm a fração de 1/6 e países com uma fração bem mais reduzida, em torno de 1/3, né? Há alguns estados, né, americanos com uma fração altíssima de cumprimento para crimes graves, como Nova York. Agora, no Brasil, se for um crime comum, como aquela hipótese que eu falei do homicídio simples, o réu primário, mas ele matou uma pessoa, se ele sofrer uma condenação de 6 anos, que sequer vai ser no fechado, vai ser no semiaberto, que em alguns locais não há colônia penal agrícola, não há um local para ele cumprir esse regime semiaberto, ele vai acabar cumprindo de forma aberta, né, onde ele tem que se recolher em casa, às vezes ser vigiado por tornozeleira eletrônica. Por quanto tempo? 1/6. 1/6 de 6 anos, 1 ano. Tá? Então essa é a legislação muito rigorosa que algumas pessoas falam na mídia. Basta a pessoa cumprir 1/6 da pena, se não for crime hediondo. No caso de crime hediondo, essa fração a lei joga para 2/5. Vejam que é uma fração bem maior, né? Essa sim similar a alguns países desenvolvidos para crimes graves. Tá? Mas 1/6, né, eu não conheço nenhum país que tenha uma fração. Alguns têm fração igual a 1/6 e outras uma fração mais exigente. Agora, mais benévola que 1/6, particularmente eu não conheço. E livramento condicional. Se ele cumprir 1/3 da pena no crime comum, 2/3 no crime hediondo, né, ele vai para o livramento condicional. Vai cumprir em casa, né, vai ser vigiado. O Estado quer saber se ele parou de praticar crimes, se ele está com endereço fixo para que ele possa ser vigiado, se ele está ficando em casa à noite, algumas vezes, né, pode ser colocado como condição. Para quê? Porque os índices de criminalidade são maiores na parte da noite. Né? O período de progressão para hediondo reincidente pode chegar a 3/5. Tá? Então nós temos situações proporcionais de acordo com a gravidade de crime. E no caso da reincidência para crime hediondo, né, uma proporção maior. E se ele tiver condenações diversas por crime hediondo, ele não vai ter direito ao livramento condicional. Tá? Então esse é um rápido resumo da nossa legislação quanto à forma de cumprir pena no Brasil. Mas se a pessoa ela vai ser presa como no Brasil? Né? A forma mais comum inicial é prisão em flagrante. É aquela pessoa que a polícia presenciou ela praticando o crime, né? Chegou no local, a pessoa estava praticando o crime ou acabou de praticar o crime, ela foi presa em flagrante. É aquela pessoa que foi perseguida, foram atrás dela, acharam ela depois do crime, ela é presa em flagrante. É aquela pessoa que a polícia encontrou ela na posse de objetos, né, do crime, ela é presa em flagrante. É levado à autoridade policial, né, o delegado, para verificar se realmente tem esses elementos da prisão em flagrante.
e ele homologa o flagrante. Próximo passo é comunicado ao juiz, né? Via de regra deve ser feito em até 24 horas, e o juiz vai homologar ou não essa situação da prisão em flagrante. Pode dizer, ó, não é o caso de flagrante, é o caso de flagrante, mas vamos substituir essa prisão emergencial por outras medidas. Vamos marcar audiência de custódia, né, para ver se houve algum tipo de excesso. O CNJ exige que seja feita essa audiência de custódia. E daí sim analisar que medidas cautelares eu aplico, não aplico, prisão preventiva, outras medidas que não é prisão preventiva, né, que não são essa medida extrema, ou não aplico medida nenhuma e deixo responder em liberdade. Tá? Então essa prisão em flagrante ela deve ser rápida, e deve ser levada à análise do juiz, no máximo até a audiência da custódia, ela pode ser mantida. Dentre as medidas cautelares, né, nós temos uma delas que é a prisão de modalidade cautelar. Tá? Então a prisão cautelar ela pode ser a prisão temporária, que é aquela para interesse da investigação, né, resumindo ela de uma forma bem simples, e a prisão preventiva, que é para garantir que aquela pessoa pare de praticar crime, para garantir que ela não vai atrás da vítima, que ela não vai influenciar testemunhas, não vai sumir com prova, não está gerando insegurança na população local. Né? A pessoa pratica o crime, é presa, sai, vai voltar a praticar o crime. Né? Vamos imaginar a pessoa é pega lá na boca de fumo, que vende bastante droga, que toda a juventude do bairro compra droga lá. A polícia prende o flagrante, pega a droga, pega a balança, as sacolinhas que é preparada a droga, leva para a delegacia. É formulado, né, o flagrante, o auto de prisão em flagrante, é comunicado ao juiz, vamos supor que o juiz solte na mesma hora, né, na audiência de custódia, que seja. A pessoa vai voltar de lá, pode continuar trabalhando, né, mantendo o seu fornecimento de entorpecentes para os nossos jovens. Então, são situações, se cabe ou não a prisão preventiva, vai ficar a critério do juiz ouvindo o promotor. Então, nós temos essas prisões de natureza cautelar e temos a prisão-pena. Essa prisão-pena, o que é? Aquela prisão que resulta da condenação. É aquela pessoa que foi preso ou não, né? Porque o processo pode começar, o inquérito com essa prisão, mas ele pode começar com uma portaria do delegado. Vamos investigar tal situação que chegou ao meu conhecimento. Tá? Então, a pessoa não necessariamente ela tem que ser presa no curso do processo. Inclusive, isso deve ser excepcional. Mas em situações, né, mais graves, de acordo com o caso concreto que precisa. No caso da prisão-pena, que o juiz fixou que a pessoa vai ter que cumprir a pena, né, no regime fechado, semiaberto ou aberto, né, que nós vamos chegar no sistema penitenciário. Como regra, essas pessoas que foram presas cautelarmente, aquela prisão preventiva, muitas vezes ela cumpre esse período mais curto em delegacias. Né? Isso acontece muito pelo país. Em Mato Grosso do Sul, né, nas cidades maiores, normalmente é na própria unidade penitenciária com uma ala separada, né, para esses presos provisórios. E a questão, né, não é o nosso tema para hoje, mas só abrindo uma breve janela, da condenação em segunda instância, né, quando a gente fala em prisão-pena. O cidadão foi condenado a 20 anos, 15 anos, 30 anos. Claro que o juiz pode fixar a prisão preventiva, porque aquelas situações lá do 312 continuam presentes, mas ele vai esperar até quando para começar a cumprir a pena? Né? No Brasil, se fala muito em morosidade da justiça, só que a morosidade da justiça interessa a muita gente. Né? Muita gente ganha com essa demora da justiça e faz com que a justiça seja demorada. Por exemplo, as pessoas que respondem por crimes graves têm condições de recorrer a todas as instâncias possíveis, utilizar a imensa quantidade de recursos que nós temos no país. Quanto mais recursos possíveis, quanto mais instâncias, né, cortes dos tribunais for possível ela provocar, mais difícil vai ser ela começar a cumprir a pena. Mais fácil vai ser ela obter uma prescrição, né, naqueles casos onde a pena não for muito alta. Então, essa questão da demora, muito mais do que busca por segurança, me parece uma busca por atender determinados, né, interesses. Não digo do sistema posto hoje no país, né, mas a gente vem de um regime militar e uma Constituição de 1988 que buscou todas as garantias possíveis e inimagináveis para que não houvesse qualquer tipo de violência a direitos do cidadão.
E me parece que esse aguardo do trânsito em julgado que muitos defendem de forma fundamentada vai contra, sem dúvida alguma, a efetividade do processo. Nós teríamos que ter uma palestra só para isso, porque é diferente presunção de inocência e começar a cumprir a pena. O direito europeu vê isso com bastante tranquilidade, a Corte Europeia vê isso com tranquilidade, a Justiça da Espanha vê isso como possível. Se nós estudarmos a quantidade de recursos na Europa, nos Estados Unidos, em nenhum lugar chega perto do que nós temos de recurso aqui no Brasil. Esperar o juiz decidir, o tribunal decidir, o STJ decidir, o STF decidir, pelo menos 4 instâncias, com possibilidade de vários recursos, isso não existe em outros locais do mundo. Parece que o sistema é feito para não funcionar, para demorar mesmo. Mas como o nosso tema é falar sobre o sistema penitenciário, sobre esse encarceramento em massa, vamos voltar especificamente para o nosso tema. E as perguntas que eu faço são essas: o Brasil prende demais? Nós temos uma população carcerária exagerada. Uma vez eu escutei uma professora do Nordeste dizendo numa universidade federal aqui que da quantidade de negros presos é como se a polícia buscasse prender o negro e não o branco, umas coisas. Tem mais negros? Tem, os números da justiça em números do CNJ provam isso. Mas será que é porque quero prender mais o negro? Será que porque o negro, por uma questão de ser mais marginalizado socialmente, ficar à margem da sociedade, acaba se envolvendo mais em crimes? Me parece que a gente analisa lá na ponta, mas temos que resolver o começo do problema. Por que essas pessoas foram levadas a se envolver com crimes? Com certeza não tem relação com a cor da pele, mas tem correlação com a situação em que eles estão vivendo. Letalidade policial. Muita notícia na imprensa nos últimos anos falando que a polícia brasileira mata muito, muito violento. Gostam de fazer comparativos com países europeus, como que os números de morte pela polícia na Inglaterra, números no Brasil, tudo sempre de forma absoluta. Então, esse tipo de comparativo, que a ideia dessa nossa palestra é para que vocês sejam mais críticos. Será que é isso? Para que a gente não veja aquilo que é trazido pela imprensa de uma forma verdadeira. Pode ser verdade, pode não ser. A pessoa pode estar querendo me informar e pode estar querendo me convencer por interesses de que aquela situação acontece. Então, nós temos que analisar a situação do aprisionamento em massa, entre aspas, com senso crítico, e buscar informações. Será que realmente prende muito? Nós temos uma população carcerária grande, sem dúvida alguma. Para 2019, nós podemos falar em 711 mil presos. Eu vejo a estatística de Mato Grosso do Sul, trabalho nessa área. A linha de população carcerária ela só cresce. Às vezes ela cresce pouco, às vezes ela cresce muito, mas só cresce. Por que isso? O que está acontecendo? E daí a gente vê muita gente falando, não, se prende demais, nós temos que prender menos. O Brasil prende demais. Aí faz comparativos. Por que no Brasil se prende muito? Tem muito preso provisório. Os números do CNJ de 2018 para 2019 mostram que a nossa população carcerária de presos provisórios não está tão fora assim do resto do mundo. Nós temos uma população provisória de presos provisórios grande, a ideia é que ela seja o mínimo possível, mas é necessário. Nós temos presos provisórios, nós temos presos que manejam muitos recursos. Então, será que se a gente analisasse esses presos, mas quem já tem uma condenação em primeiro grau, a chance dele ser inocente já reduz bastante. Outro problema que nós temos que ter em mente é com relação a esses rankings. O Brasil estava em 4º colocado, agora é o 3º, passou a Rússia. E a notícia era essa. O Brasil passou a Rússia, passa a ser o 3º em população carcerária. Então nós temos Estados Unidos e China, as maiores populações, junto com a Índia. Nós temos países com proporções geográficas continentais e aí a gente pode falar de China, pode falar de Estados Unidos, pode falar de Rússia, pode falar de Brasil. E o Brasil passou a Rússia.
É verdade, passou a Rússia em números absolutos, né? Mas se a gente analisar a população da Rússia e do Brasil, o Brasil tem 209 milhões de habitantes proporcionalmente, né? A Rússia tem 144. Então vejam que o Brasil passou a Rússia, mas a Rússia tem uma população significativamente menor que o Brasil, né? A Rússia tem muitas áreas do país inabitáveis, né? Com difícil, né? Uma vida difícil para a população daquelas regiões. Então a população da Rússia é bem menor do que a população do Brasil. Então dizer que o Brasil tem 700 milhões, né, 700 mil, e que a Rússia tem menos, né, passamos a Rússia, mas ela tem uma população bem menor, bem reduzida em relação ao Brasil. Em torno de 60 milhões mais ou menos, né, a menos. Outras notícias que a gente vê bastante, né, a polícia da Inglaterra levaria 20 anos, 20 e poucos anos, até acho que ela está aí mais na frente para a gente comentar uma notícia dessas, do que a polícia brasileira mata em 6 meses, né, para mostrar a desproporção. Mas e a população? Né? Não estou dizendo que não mata muito, o que eu estou dizendo é que não é analisada proporcionalmente. E a polícia brasileira, num país de 209 milhões de habitantes, com altas desigualdades sociais, com muita violência, comparando com o que a polícia mata na Inglaterra, um país muito desenvolvido, com baixíssima violência. Crimes violentos são raríssimos, né? Então, é comparar o incomparável e ainda assim com populações absolutamente distintas e numa condição social totalmente diferente, né? Então, para que eu estou mostrando isso? Para que a gente analise essas informações que são trazidas pela mídia de forma crítica, né? Porque traz a informação como se aquilo fosse um boom, algo para chocar, para chamar atenção, mas não se analisa de forma crítica o suficiente, aprofundada, para saber o que está por trás desses números. Então, primeira coisa, números proporcionais. Tá? Por que se a gente falar em números proporcionais, essa situação muda bastante, né? O Brasil não é mais o terceiro na quantidade de população carcerária. Trouxe aí 2 informações de notícias, né? Folha de São Paulo, em 2016, dizendo que a polícia brasileira mata em 6 dias o que a polícia britânica leva 25 anos para matar de pessoas. É um número que assusta, é uma notícia que assusta. Nossa, né? A pessoa desavisada vai dizer a polícia brasileira está matando todo mundo, né? É um absurdo. Porque a Inglaterra, sim, é um país que a polícia respeita o cidadão. Mas parece que a ideia da notícia é essa mesmo, né? Não tenho dúvida. Agora, será que essa é a verdade, né? Como a gente vem falando? Será que a população da Grã-Bretanha é igual à população brasileira? Será que os problemas sociais são iguais? E a violência? A taxa de homicídio na Inglaterra, por que não foi trazido junto? Né? Quantas pessoas são assassinadas na Inglaterra e no Brasil? Tem latrocínio na Inglaterra? Né? Roubos à mão armada, qual que é a intensidade na Inglaterra? Me parece que a reportagem quis causar um problema para as forças policiais. Né? Por quê? Porque traz só um elemento pontual. A gente vê muita reportagem no nosso dia a dia de um cunho um tanto ideológico e pouca informação técnica prática. Se a gente buscar o Atlas da Violência, né, referente a números até 2018, a taxa de mortes violentas no país também só cresce, né? Então, se a gente fala de um país que mata, né, tem mortes violentas de 60 mil pessoas num ano, né, quanto será que tem na Inglaterra? Façam a seguinte busca, joguem, eu fiz isso, né, já comentei isso em algumas palestras, morte de policiais. Joguem isso no Google BR, joguem isso em inglês para buscar em países de língua inglesa, joguem isso em espanhol para buscar em países de língua espanhola. A primeira tela do Google normalmente abre um monte de notícia de policiais assassinados, normalmente no Rio de Janeiro. Da Espanha e dos Estados Unidos ou da Inglaterra vai mostrar alguns casos de policiais com suicídio. A morte de policial é raríssima em confronto, né? Estados Unidos um pouco mais, mas na Europa é raríssimo, né? Isso que tivemos problemas aí recentes com atentados, etc.
E daí a pergunta que eu faço é essa: será que o Brasil prende demais ou será que o Brasil é muito violento? Né? Será que a pergunta não seria essa? Nós temos muitos presos que às vezes deveria ser revista a situação, às vezes aquela pessoa já está apta a voltar para a sociedade, sem dúvida alguma. O aprimoramento do sistema é necessário sempre. Mas o que eu estou dizendo é o debate do aprisionamento em massa. É porque no Brasil se prende demais ou é porque no Brasil nós temos muita violência? Num país que mata 60 mil pessoas por ano, né, a gente falar que tem que ter pouca gente presa. Ah, mas na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Suíça, né, as prisões sobram vagas. Pois é, mas lá não tem crime. Né? Lá a pessoa não precisa ter medo de sair na rua à noite. Lá a pessoa não é assaltada no semáforo. Lá a pessoa, os índices de estupro são irrisórios. Né? Homicídios, como homicídio? Para quem já viajou para fora conversando com pessoas lá, tem cidades que as pessoas falam, cidades médias, né? Ah, não lembro a última vez que eu ouvi falar de um crime violento aqui. Né? Enquanto isso, no Brasil, faz parte do nosso cotidiano. Né? Qualquer cidade brasileira de média para grande sabe do que eu estou falando. Às vezes até cidades pequenas. Vários homicídios de tempo em tempo numa cidade pequena. Né? E daí a gente vai falar que no Brasil se prende demais. Me parece que a gente está analisando o problema lá no final, né? E não está analisando a causa do problema. Não é porque tem muito preso. Tem muita gente praticando crime, logo vai ter muito preso. Tá? Só que às vezes essa situação pode incomodar, né, defesas ideológicas dessa matéria. Se a gente analisasse, né, na proporção, né, e não nos números absolutos, quando saiu que o Brasil era o quarto em população carcerária, isso em 2016, 2017 se bateu muito na mídia sobre isso. Se a gente jogasse isso como um blog na Veja em fevereiro de 2017 fez, por 100 mil habitantes, o Brasil cairia de quarto para 34º. Né? Então veja que à medida que eu considero a população, o Brasil já não é dos que prende tanto assim. Se a gente fizer isso hoje, em 2019, a gente cai para 26º, mais ou menos. Esse número pode variar um pouquinho, mas em torno de 26º. Até porque na comparação, normalmente se atualiza os números brasileiros, mas não atualizou os números do resto do mundo. Tá? Então é 26º, 28º. Então nós temos 26 países, 25 países à nossa frente em população carcerária, mas em números de violência. Né? Nós somos um país com pouca violência. Né? Nessa foto aí, né, desse menino com uma arma longa de alto potencial lesivo. Né? Ainda que não desse para identificar, mas eu achei melhor riscar o rosto dele para não ter perigo de identificar. Isso é no Rio de Janeiro, ou é na Inglaterra? Será que é na Finlândia, né, que isso acontece? Dentre os países mais pacíficos do mundo, os mais violentos, né, reportagem também na nossa mídia. O Brasil está onde? Está nos mais pacíficos. A gente vai pegar os países nórdicos, estão entre os mais pacíficos. A Inglaterra está entre os países pacíficos. Quando gosto de comparar, né, números da Inglaterra com o Brasil. Números de Portugal com o Brasil, que é um país, né, com baixíssimos índices de violência. Mas e os índices de aprisionamento? A gente não tem que ligar com os números de prisão. Né? No ambiente de 165, 170 países pesquisados, o Brasil está em 109 dos mais pacíficos. Ou seja, a gente está bem mais da metade para trás como um país violento. Mas aí na hora de comparar a população carcerária, as pessoas gostam de comparar com os países pacíficos. Né? Agora, recentemente, esse mês de julho de 2019, já é uma reportagem de algum organismo internacional sobre jornalismo dizendo que o Brasil está entre os 3 ou 4 países mais perigosos para repórter. Afeganistão, Paquistão, México, né, e Brasil. Acho que é o quarto, se não me engano, foi isso que eu escutei. Ou seja, nós estamos entre países perigosos, violentos, mas aí na hora de comparar a população carcerária, as pessoas comparam com a Suíça. Né? Ah, mas se a gente tinha que usar mais penas alternativas. Eu trouxe um exemplo. Né? Hoje trabalho com execução penal no regime fechado, em 2019, mas trabalhei em 2018 e 2017 com
né, semiaberto, aberto, penas alternativas. Isso só Campo Grande arrecadou com penas pecuniárias mais de 2 milhões de reais, né, repassado num ano, né, para as entidades beneficentes da cidade, para reverter isso para a sociedade. Então se usa sim penas alternativas, né. Prestação de serviço comunitário se usa bastante, né. Os juízes fazem questão de usar, até porque o regime aberto no país é uma piada, né. Não existe de fato, só existe na lei. O semiaberto é outro problema grave para o país. Então, os juízes usam o semiaberto para evitar que a pessoa fique no cárcere, até porque não caberia, uma pena até 4 anos. A pessoa não pratica um crime com violência, ou ela cumpre pena alternativa, ou não cumpre nada, né? Ou ela fica reiteradamente descumprindo até um dia ser presa, né? Vai ser presa por quê? Porque não quis cumprir a pena alternativa, né? E acaba cumprindo uma pena de prisão. Então, as penas substitutivas, né, as penas restritivas de direitos são, sim, utilizadas. Aí, o que eu comentei agora há pouco, o Brasil é o 9º país mais violento do mundo, segundo dados da ONU de maio de 2018, né, portal R7. Né, vou citar a fonte, porque isso pode ser visto bastante tempo depois. Né. Então, nós temos a 4ª população, tínhamos, né, a 4ª, agora a 3ª população carcerária, mas nós somos um dos países mais violentos do mundo. Né? Nós não podemos ser comparados a países europeus, né? Como as pessoas comparam a nossa população carcerária, nossos presídios, nossa lotação de presídios, daí compara com a Europa. Né? Nossos números de violência são comparáveis a qualquer outra região do mundo, menos a Europa. Né? Claro que a Europa deve ser o objetivo a ser alcançado, tanto em níveis de segurança, de evolução social, moral, como na questão penitenciária. Só que me parece um tanto equivocado ficar falando que, né, nós prendemos muito e nós temos que prender menos. Não é que nós prendemos muito, é que nós temos um país violento. É essa visão que já passou da hora da gente analisar criticamente. É mais ou menos como se a pessoa levasse o filho no médico e o médico dissesse, ó, vamos dar um antitérmico para ela. Aí você diz para o médico, doutor, mas ele está ofegante, será que ele não está com algum problema no pulmão, não está com uma gripe forte, não é melhor avaliar melhor? Não, mas vamos dar antitérmico. Né? Dá antitérmico por um tempo e para. Né? E isso vamos deixar ele aqui no hospital, ele toma antitérmico, daqui a pouco chega outra criança, ele toma antitérmico, daqui a pouco chega outra criança, toma antitérmico, encheu o hospital, vamos devolver essas crianças para a sociedade. Foram tratadas? Não, não foram tratadas, foi dado antitérmico. Né? Então, me parece que é mais ou menos a mesma situação do sistema penitenciário. Né? São doentes sociais, né? A gente não está falando de doença, né, no termo comum, mas são pessoas que têm dificuldade para viver em sociedade, seja por situações violentas, sejam por situações de altíssima corrupção, e talvez isso justifique o porquê dessa discussão voltar tão forte nos últimos anos, né? Porque não é mais só pobre, negro e etc. que passaram a frequentar nossas cadeias, e daí agora temos que desafogar as cadeias. Como também a forma de tratamento. Então, ao invés de tratar a infecção, eu trato só a febre, né? Então eu coloco o pessoal na cadeia e tiro, coloco o pessoal na cadeia e tiro, mas o que está gerando crimes? Né? O que está gerando essa superpopulação carcerária? Me parece que a gente pode falar facilmente que é um alto índice de criminalidade. Se pegar nossos índices de crime no país, crimes violentos, na verdade a nossa população carcerária não é grande. A quantidade de crimes não resolvidos sim é grande. Tá? E se eu ficar só tratando o sintoma, né, sem tentar melhorar a causa, a doença vai continuar ali, vai continuar existindo. Né? É um tratamento até irresponsável, onde a pessoa só trata o sintoma e não trata a causa. Então, se eu ver a população e a quantidade de presos, a gente passa lá para 26º, não somos mais o 3º colocado em quantidade de presos. Se eu ver a nossa violência, né, no país, a gente está entre os primeiros. Nós somos os top 10 dos mais perigosos do mundo. E daí a gente quer comparar com números, né, de presos da Europa. Quando a gente fala em pena, é bastante comum esse discurso. Ah, mas o presídio também não recupera. Né? A ideia é que recuperasse, claro, é o que a gente espera. Né?
Só que realmente os nossos presídios estão superlotados, né? Então tem que prender menos. Não, temos que fazer mais presídio. Nós temos estados aí que faz 20, 30 anos que tem a mesma estrutura de presídio. Tivemos situações gravíssimas no Norte e Nordeste, mas muito mais por falha de gestão, né, do que por um monte de gente que não era para estar preso. Se a gente analisar de uma forma simplista, né, a pena ela tem suas funções, isso desde que o direito penal é direito penal. Ela tem a função retributiva, preventiva, que pode ser, né, deve ser geral ou especial. Então, hoje em dia as pessoas discutem só a função preventiva e especial. O que é isso? É a função de prevenir aquela pessoa, aquele indivíduo que foi preso, para que ele saia da cadeia melhor do que ele entrou, né? Então, isso é a função preventiva e especial, é tratar aquela pessoa, aquele doente social, que ele receba instrução intelectual, que ele receba conselhos morais, tratamento psicológico, que ele saia dali mais equilibrado, com alguma indicação profissionalizante, para que ele saia melhor do que ele entrou no presídio. Isso vem sendo feito poucas vezes, né? Quanto maior o presídio, quanto maior a lotação, mais difícil para fazer isso, sem dúvida alguma. Nós temos, né, exemplos em vários pontos do país, onde servidores do serviço penitenciário se esforçam, a população atua, entidades religiosas, mas realmente não é fácil. E isso tem que ser investido, né? A pena como essa função de melhorar o cidadão, sem dúvida alguma. Mas não é a única, né? A gente vê que esse discurso também ele é desviado, porque a função da pena não é só esse. É o mais importante, creio que sim, mas não é só esse. Nós temos uma função preventiva geral. O que é isso? População da cidadezinha X, olhem aqui. O fulano bateu na mulher, quebrou os dentes, furou o olho, quebrou o braço. Ela está completamente machucada. E o recado que eu estou dando é o seguinte: quem fizer igual vai ficar preso como ele. Tá? Essa é a função preventiva geral. Eu mostrar para a cidade, mostrar para a sociedade. Pensem isso numa cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Quem praticou uma situação grave vai ficar preso. Quem está mantendo lá sua boca de fumo na cidade vai ficar preso, porque isso é lucrativo, mas isso acaba com a vida das pessoas, né? E tem muita gente que não quer trabalhar duro porque dá pouco dinheiro, sendo que se ele vender droga ele vai ficar, né, com uma vida mais confortável. Essa é a função preventiva geral. E tem a função retributiva, né? Essa é a mais atrasada, mas ainda existe. A ideia de pena como castigo, retribuição. É como se você dissesse para o filho: não sobe aí que você vai cair e vai se machucar. Não sobe aí que você vai se queimar. Não faz isso que vai se machucar. E você fica advertindo. Chega uma hora que ele te desobedecer e você vendo que aquilo não vai dar certo, você põe ele de castigo. É porque você quer mal o teu filho? É porque você quer se livrar do teu filho? Ou é porque você já avisou ele, já disse que é errado, ele não te obedece, você põe ele de castigo, né? Às vezes, conversando com presos no presídio, né, e alguns, né, uma conversa ali no solário sobre a situação do presídio, sobre a situação deles, e alguns falam: doutor, isso daqui não é bom, isso daqui é ruim, eu não vou melhorar, né? Eu digo: tá, né, podia ser melhor, né? Para ser melhor depende do Estado, né? Quem faz presídio, quem estrutura presídio é o governo do Estado, não é o juiz. Mas tem uma vantagem nisso tudo. Se fosse bom, você ia querer voltar, né? A gente não quer que você volte. A gente quer que você saia daqui e diga: nunca mais vou me envolver em coisa errada, porque eu não quero voltar para esse lugar. Tá? Essa é a ideia da retribuição. Essa é a ideia de castigo. Não como uma ideia de carrasco, né? Mas como uma ideia de que você quer que a pessoa veja pelo lado, né, ruim, já que pelo bem ela optou por fazer o mal. Então, a hora que ela passa por essa situação difícil, ela diga: nunca mais quero voltar para cá. Mas então nós temos que investir em educação. Sem dúvida alguma, né? Acho que nenhuma pessoa que estude um pouco, né, de criminalidade, de sociologia, da questão de educação, da questão da justiça, vai ser contra essa ideia. Agora, dizer que só a educação vai funcionar, então países como a Coreia do Sul, como alguns tigres asiáticos, como a Europa, Estados Unidos, não teriam crimes. E tem, né, níveis muito mais baixos, mas tem. O estudo da criminologia mostra que não é só educação. Tá? Então, a educação é uma frente importantíssima, talvez a mais importante, para evitar, né, esses crimes no futuro. E outra, é um trabalho a médio e longo prazo. Nós temos que melhorar a educação, não só intelectual, a gente está falando aqui de educação moral.
né? Porque se a gente parar para pensar, os níveis de educação no Brasil melhoraram de 10, 20 anos para cá. Mas e por que a população carcerária não diminuiu e aumentou, né? Se fosse uma equação simples, melhora a educação, eu tenho mais pessoas alfabetizadas, eu tenho menos pessoas fora da escola, logo eu tenho menos crime. Não, eu tenho mais crime. Crimes mais violentos, né? Os crimes de hoje são muito mais bárbaros, mais agressivos do que de 20, 30 anos atrás, em quantidade e violência. Por quê? Dinheiro, organizações criminosas, altos interesses, ramificações em estruturas várias, né, do setor público e privado. Então nós temos hoje uma criminalidade muito mais poderosa, estruturada, que movimenta muito patrimônio, muito dinheiro. Tá? Que a gente achar que de uma forma idealista, que só a educação vai resolver, não, nós temos que investir forte na educação, mas tem que ter sim uma resposta estatal para aqueles que transgredirem a lei. Aqueles que transgridem a lei têm que saber que vão ter uma resposta. Esse talvez seja a figura que melhor representa toda essa discussão. Até 2018, os números de mortes violentas no país só cresceram, né, batendo aí os 60 mil. Em 2019 começam a decrescer. Em azul, nós temos uma soma de mortes violentas para igualar com a quantidade de mortes violentas no vermelho. Então, para eu ter a mesma quantidade de mortes violentas que eu tenho no Brasil, eu tenho que pegar toda a América do Norte, toda a Europa, norte da África, boa parte da Ásia, boa parte da Oceania, para ter a quantidade de morte violenta que eu tenho no Brasil. E daí eu tenho reportagem comparando o número de mortes da Inglaterra com o Brasil, número de mortes por policiais na Inglaterra e no Brasil, comparando a polícia portuguesa com a brasileira, comparando situações incomparáveis. Isso é comparação. Isso é eu pegar a quantidade de mortes violentas no mundo e no Brasil. E daí a gente vê que tem alguma coisa errada. Já passou da hora da gente considerar o Brasil um país perigoso, um país violento, que tem que ser tratado o país, a população, né? O sistema penitenciário sozinho não é o culpado, não é a superlotação carcerária, é a grande quantidade de crimes. Até porque se todo o crime realmente virasse cadeia, essa população, né, ia crescer demais e daí que não ia caber mesmo. Então, falar que nós prendemos demais, me parece que é uma informação desinformada. Isso para ser, né, o mais próximo do bom senso desse tipo de colocação. Agradeço a atenção de todos, né? Lembrando que se a gente quer, né, realmente obter números menores de violência, eu tenho sim que investir no social, inegável é um investimento na educação, mas nós temos que ter sim polícia estruturada, polícia científica, atuação estatal, essa demora no trânsito em julgado, essa demora no cumprimento da pena, e essa educação moral, né? Me parece que a gente evoluiu bastante na educação intelectual, mas nós temos ainda, né, um grande passo aí à frente nessa questão da educação moral. Muito obrigado.